Muito boa tarde. Tá começando o quê? Entre família. E você sabe, entre família que a gente senta, conversa, bate um papo gostoso, falamos sobre todas as realidades. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. É verdade. Aqui nessa mesa, já já você vai para a nossa sala. A gente tem sempre convidados especiais. Os temas aqui. É o tema do Entre Família? Não, o tema é seu. É pensando em você, em ajudar, a se tornar uma rede de apoio. Enfim, é tanto tema de tantas áreas da família que o pessoal fica de casa. O que esse povo vai falar hoje? É para preparar, né? E por falar em preparo, Cris, será que a gente consegue preparar os nossos filhos para uma realidade? Para a realidade atual? É possível? E eu fico pensando de que forma, né? E a gente tem ali, às vezes, a gente quer fantasiar, uma utopia, né? A gente tá bem, tá funcionando. Na outra tem essa questão toda dizendo, não, olha, o mundo é assim, não dá e tal. Como que a gente encontra um equilíbrio, até para a faixa etária de idade da criança? Como levar isso, Carol? Entre o conhecimento e também, a gente não quer repetir padrões, né? Não queremos repetir padrões, né? E trazer aquilo que foi errado na nossa educação para a realidade deles, ou passar muito a mão na cabeça e não preparar eles, né, para ter resiliência para o dia a dia. Mas será que tem uma fórmula? Será que tem um caminho, pelo menos? Será que a gente consegue ter aqui dicas importantes no programa de hoje para preparar os nossos filhos para a realidade? A gente correu atrás aí, profissionais da área para avaliar, porque existem algumas frases. Vamos tentar identificar a pessoa que está em casa, fala assim, olha, eu já passei tanto trabalho. É isso. Já passei tanta coisa, eu vou dar tudo para esse menino. Vou dar tudo pra essa menina foi e duro tal. demais a vida pra mim. Não, olha, aquele papo, né? Não é iogurte. O iogurte, o iogurte eu não tomava. Eu tomava iogurte. Não, agora vou 5 litros na geladeira. Tá marmanja ali. Não, e outra. Aí a gente tem gerações diferentes. Pois é. Aí a gente não quer colocar toda aquela pressão, mas às vezes aquela pressão ajudou. Ela não precisava ter sido tão forte, mas a gente tem que ter o caminho da resiliência. E aí... Serviu de alguma coisa que nós vivemos. Com certeza. Gente, nós vamos descartar tudo. Não. Combina esse processo aí dentro de casa. E quando, muitas vezes, viu, Cris? Quando não, a mãe concorda, o pai não tá alinhando a educação, meu pai amado. Vamos falar sobre isso? Vamos alinhar esse processo dentro de casa. Temos aqui uma educadora, vai te ajudar a compreender mais desses processos aí. E vamos dar jeito na casa aí. Vamos dar jeito. E outra situação, Carol. De repente é o seguinte, a situação tá feia, questão pandêmica, e não é fácil, a gente não sabe da sua realidade, mas a coisa tá feia. Só que a criança, ela tá sem proteção nenhuma para essa situação e tá absorvendo junto com você. Não que você tenha que tapar o sol com a peneira, mas será que todas as informações ácidas que você, gestor da tua família, ela tem que entrar direto na criança? Exagerando, sem classificação indicativa. Nada. Falou tudo agora. Isso aqui. Joga na criança. Administra aí, menino. Resolve que a vida real é essa aqui. 3 anos, 5 anos, 10 anos. Ah, gente. Bora pro intervalo aí rapidinho. Na volta, nós vamos dar espaço para você interagir aqui com a gente, viu? É rápido. Já entendeu como é que vai ser essa conversa aqui? Chama a família lá no grupo que o Entre Família já começou. É rápido, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Abertura do nosso programa também a gente, olha, colocamos a situação para você aqui. Essa é os dois extremos, a gente tem que alcançar equilíbrio. Agora é o seguinte, Carol, a realidade de quem está em casa, ela pode chegar aqui para a gente poder analisar, conversar e tal. Como é que funciona essa parada? É o seguinte, você vai interagir com a gente, né? Compartilhar a sua visão, né? Porque aqui não, olha, aqui a família está determinando. Não, nós queremos discutir o assunto. Conta aí pra gente, como é que você prepara seus filhos para a realidade? Quais são, assim, os principais conselhos? Ou às vezes são pequenininhos, né? E aí você já está projetando, olha, o que eu acredito que meu filho tenha que ter dos próximos anos, para as próximas décadas da Terra, que hoje é isso aqui. Pá, conta pra gente. Abre o coração, compartilha, quem sabe a gente consegue absorver coisas legais, né? Trocar informações. E tem especialista aqui hoje pra você tirar dúvidas. Vai mandar onde? Tá aí, manda pra gente. Agora que você já sabe como que funciona, o WhatsApp tá na tela. DDD 12 98315 0249. Manda um abraço aí, né? Manda o nome do filho, pra gente mandar aquele abraço. Agora, se não se quiser se identificar, não tem problema. Coloca anônimo ou um nickname, né? Eu quero saber, tal. Manda pra gente que a gente vai colocar pra especialista que ela vai estar sentadinha aí, do ladinho do teu sofá. Vamos fazer o seguinte, vamos pra nossa sala agora, vá bolando a sua participação, não deixa pro último bloco. Aí depois é que ninguém Pois que nunca coloca o meu negócio. Não vê, não aparece, manda não agora já. Comigo. Manda agora que a fila tá aí, tá? Estamos tirando ficha aqui. Vamos preparar você pra realidade. Tudo certo. O programa é cheio. Mas é o seguinte, você sabe que ele prepara os filhos pra realidade de uma forma, né? Mas numa delicadeza e numa força. Olha, imagina ele uma sapiência é o nome. Sapiência, é isso. Imagina ele contando a realidade do nosso mundo, que não é complicado, mas naquela voz que ele fala assim, filha. Filha Giovana. Vai só um pouquinho, como
Come metade desse brigadeiro aqui, metade desse papai brigadeiro. deixou pra você. Olha a janela. Olha o vento pegando. Ah, minha filha. Boa tarde, pastor! Olha só. Um dia a gente tem que trazer aqui só a Giovana, que é para mostrar o lado real. É verdade. Para ver se é realmente isso aí, pastor. Não, eu me esforço, Cris. Ontem eu tive que... Dar uma chegadinha. Assim, né? Aí... Com tranquilidade. Senhor, é um desafio, mas... Eu hoje fiquei pensando, qual seria o tom ideal para determinadas conversas? Porque eu acho que o grande desafio é a gente achar o tom ideal, né? Então não dá para ser muito grave ou muito agudo, né? Tem que achar o tom ideal. Posso mandar um abraço? Mande. Quero mandar um abraço para Rose, da cidade de Queimados, na Paraíba. Hoje nós tivemos uma conversa tão agradável. Ela que é telespectadora da Novo Tempo, sempre ligada com a gente. Deus abençoe muito você, Rose, muito, tá bom? Muito bem, é isso aí. Tá aqui com a gente para reforçar o time, para fazer a gente entender um pouco mais desses processos aí. A Sheila Lima, que é formada em letras, pedagoga, psicopedagoga, terapeuta familiar, trabalha aí há mais de 21 anos nesta área, ajudando as famílias a entrar no eixo neste processo. Seja muito bem-vinda, Sheila. Boa tarde. Boa tarde, sempre um prazer, né, poder estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Prazer te receber aqui, viu? E é o seguinte, a gente quer começar o programa já com uma história de duas mães que conseguem aí, ó, passar o seu conhecimento para que os filhos entendam os processos da realidade. O que será que elas estão projetando para o futuro ao educar os filhos delas? Vamos descobrir? O Lucas Nascimento foi atrás dessa história. Pode rodar o VT. Olha só, eu ainda não sou pai, mas já pensei bastante sobre o tema de hoje, a responsa que é ter que educar uma criança. Mas olha só, colocar limites, o que pode, o que não pode. Tem criança que é mais de boa, outras nem tanto. Mas eu resolvi convidar uma mãe a bater um papo com a gente, que explicar um pouquinho mais sobre essa experiência, né? Ela que já é mãe, tem um filhinho de 8 anos e tem muita coisa para poder compartilhar com a gente. Eliane, muito obrigado por você estar aqui com a gente, contar um pouquinho sobre a sua experiência. Eu estava até pensando esses dias um pouco mais sobre esse tema. Eu imagino a responsa que é educar uma criança. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Hoje em dia não tá fácil, né? Tudo você tem que pensar no filho, né? Questão financeira, educação, até os outros à sua volta, você tem que ver o ambiente que você vai, pelo menos eu ajo assim, né? Tudo a gente realmente tem que pensar nele, porque é uma responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos e a gente precisa entregar para Deus de forma correta, né? E você é mãe de primeira viagem, né? Eu imagino que teve que ler, procurar informações, tudo. Como é que aconteceu? Então, o meu filho tem 8 anos, né? Então eu só tenho ele. Quando eu engravidei, eu procurei ler bastante sobre, né? Eu gosto muito de leitura, então já conciliou isso aí, né? Li muito sobre maternidade. E conforme ele vai crescendo, a gente vai vendo quais as necessidades que ele tem, né? Então, cada etapa da vida dele, a gente precisa, vamos dizer assim, renovar a nossa educação, nosso jeito de educar. E como que você fez, então, com relação a essa de criar limites? Porque eu imagino que, às vezes, a criança pede uma coisa, não pode oferecer. Como é que você chegou, dialogou, conversou, explicou? Como é que foi esse processo? Quando ele era pequeno, ali a gente saía com ele, ele começou a entender o que a gente fala para ele. Ali, de repente, a partir de 2 anos, a gente saía com ele, né? E eu já conversava em casa, né? Filho, olha, hoje não é dia de ganhar presente. Hoje a gente vai sair para tal coisa, para pagar uma conta, vamos sair para fazer compras, vamos sair para esse objetivo. Hoje a gente não vai te dar nenhum presente. Ok, né? Às vezes ele aceitava, às vezes ele via alguma coisa interessante e pedia e eu falava. Lembra que a gente conversou em casa? Então é isso. Ou outros dias que eu poderia oferecer alguma coisa para ele, eu já falava, olha, hoje a gente vai sair, você pode escolher tal coisa, você pode escolher. Como ele não entendia de preço ainda, eu conversava com ele, esse pode, esse não, vamos escolher uma coisa mais barata, esse tá caro. Hoje ele tem 8 anos, né? Então mudou muito essa forma de pode e não pode. Só que claro que tem vezes que a criança quer e você como mãe, logicamente, quer agradar. Acontece o coração apertar um pouquinho, né? Como é que você se sai nessa situação?
ele é filho único, então a gente tem que cuidar para não dar tudo o que ele pede, né? Porque dá vontade, né? Aquela criança lá linda fica pedindo ali uma coisa que até você pode dar, né? Graças a Deus financeiramente você tem condições de dar aquilo, e só que você também tem que cuidar para não ser uma rotina na vida dele, toda vez que vai sair poder comprar, toda vez que vai em um shopping poder comprar, né? E quando ele crescer, ele não pode ter essa percepção de vida de que quando vier, por exemplo, o salário dele, ele pode gastar todo o salário. Ele tem que ter essa noção que ele pode economizar para um determinado objetivo. Você falou que você percebeu, logicamente, as mudanças, como foi importante você passar esse senso desde o comecinho para ele, mas eu imagino que as pessoas ao seu redor, família, amigos, também perceberam tudo isso nele, né? Os frutos. Como que é quando eles chegam para você e contam sobre isso? Eu imagino que vocês ficam super felizes com o resultado, né? Muitas pessoas, amigos, gente da família, fica muito feliz em ver que ele está crescendo assim, tão instruído, né? A gente pede muita sabedoria do alto, muita sabedoria de Deus para poder educar ele, né? E muitas pessoas, inclusive da família, ficam muito felizes. Eu fico toda boba, né? Tem como, né? Eu e o papai, a gente fica assim muito, muito feliz mesmo. Que legal, Mãezona. gente. Um abração aí pro Samuca, um abração especial pro Abinal, que é locutor aqui da nossa Rede Novo Tempo, essa família que abriu o coração pra gente. E o legal é que a gente já inseriu uma família aqui junto com a especialista para entender um pouquinho dessa questão dos limites, dos valores, né? Só que eu queria colocar pro pessoal de casa que a gente não vai apresentar aqui nenhuma fórmula. Aí, Tipo, existe um caminho a receita traçar de bolo. e tal. Existe nada mágico. Exatamente, nada mágico, porque às vezes existe uma questão midiática de... Existem Instagrams agora da vida real, por isso que o pessoal está absorvendo muito a vida de uma mãe e tal. Já a gente vai ter uma influencer nesse sentido. Mas o que acontece? As pessoas às vezes têm uma referência cinematográfica, né? Ou de uma propaganda de TV, de margarina, aquele bebê da propaganda de fraldas, né? Mas aqui a gente está abrindo a vida real, né? E está colocando uma receitinha de uma mãe, de como ela colocou, o pessoal de casa vai participar e nós temos uma especialista. O que você achou? O que você achou aí da família do Abinal ali? Essas regras de uma mãe que abriu o coração e trouxe a verdade aqui para o nosso programa. Eu acredito assim, vi o testemunho dela ali, né? A forma como ela disse. Nós sempre, até quando erramos, é quando estamos querendo acertar, né? Ninguém faz nada de propósito ali. E hoje nós vamos ver realmente aqui situações em que nós podemos mostrar com os nossos exemplos a ensinar as nossas crianças a gerir emoções e a trabalhar com essas questões dos valores, né? Mesmo com os equívocos, mesmo com os erros, né? Mesmo com os erros, né? E muitas situações que nós vamos ver aqui durante o programa hoje são situações que nós passamos, nós vivenciamos isso na nossa infância e que agora nós temos a tendência, como vocês falaram no início, né, de acabar repetindo isso. Então é o refletir numa ação hoje. Mas se eu não tenho uma base para gerir emoções, se eu não tenho uma base desses valores, como é que eu vou ensinar os meus filhos? Então, primeiro eu preciso fazer um trabalhar comigo mesmo, né? Isso é muito importante. Você acha que, de alguma forma, se nós escrevêssemos mesmo, da forma prática mesmo, pegar um papel, uma caneta, peraí, vamos estabelecer quais são os valores dessa família aqui? Vamos entender qual é o propósito, né? Vamos entender, porque quando a gente fala de valores, de propósito, de metas, de missão, né? De vida, né? Fica tudo tão no abstrato. E eu tenho a impressão de que quando a gente conversa sobre esses assuntos, as pessoas falam, valores, coisa intrínseca, uma coisa assim, algo que não dá para discutir, Amar algo as que pessoas, vem, amar as né? Você pessoas. nasce com, né? Ama as pessoas. Não, mas não, é prático. É prático. E se você não estabelecer e deixar muito prático. claro, toda vez que vier uma questão na sua vida, uma decisão a ser tomada, você não vai ter isso tão claro para tomar essa decisão. Não, peraí, eu entendi, o meu propósito com meu filho é esse, então eu vou raciocinar para agir desta forma com ele. E lembrando que os valores, a maior parte nós não nascemos com eles são desenvolvidos, né? Então, se eu achar que ele tem, é por ele mesmo que ele vai aprender isso, poxa, a mídia é bombástica nessa inversão de valores, né?
Então, às vezes, as pessoas, eu vejo uma tendência ali no ambiente escolar, de quando, por exemplo, a criança ela está com um valor invertido, às vezes o pai tem a tendência de achar que é só o coleguinha da classe, né? O coleguinha, mas não, e o que ele vê ali? Hoje, o aluno, uma criança, né? Uma criança com um tablet na mão, ele só vai passando e absorvendo coisas, né? Então, em tudo. E aí você se surpreende com a mudança do comportamento, né? Uau, mas é o meu filho, porque eu ensinei o contrário, né? Ou estou num processo de ensino contrário. Uau, mas é que ele está absorvendo aquilo que está invertido, né? É uma buchinha, né? Só vai absorvendo. Aí você fala, mas da minha casa ele não aprendeu isso. Da onde que ele... Eu nunca ensinei isso, né? Mas e o todo, e o geral ali, né? Os filmes, por exemplo, como vocês citaram no início ali, né? Ah, vamos assistindo qualquer coisa. Não, tá bom, esse aqui acho que dá para os nossos filhos. Alguns ainda param, né? Para fazer essa reflexão. Acho que dá isso para as crianças. Outros não, colocam ali para ter aquele momento ali entre família, acha que realmente qualquer filme, só o estar junto, mas esquece do que a criança vai absorver com as imagens, as falas, enfim, uma série de coisas. Eu acho legal também que a gente estava conversando sobre criação dos filhos, os pais perderam um pouquinho da confidência, né? E a gente acha que confidência é só coisa de adolescente, mas essa construção que você falou, de valores e tal, começa com a linguagem. Eu lembro que agora há pouco tempo o Davi estava com um problema de ir no banheiro sozinho, tem 6 anos meu filho, na escola. Aí um dia ele chegou para mim, pai, eu consegui só uma vez, tá? Eu senti que talvez a comunicação estava errada. Quando ele chegou no meu carro, que ele estava tentando ter um número de vezes que ele ia no banheiro, eu disse, cara, vou ter que sentar e... Não, filho, não é a quantidade de vezes que você vai, é quando você tiver vontade. A gente colocou alguém dentro da escola para pedir, fica tranquilo, agora ele está indo sozinho. Mas um exemplo, se você não parar, você tem uma inversão de valores do que ele está passando, tipo como se ele tivesse que ter um checklist das coisas para que eu pudesse amar. Aí depois eu disse, filho, não é assim. Então, pai, mas você ficou triste? Eu estou brabo, eu não estou fazendo isso. Não, calma. O pai quer que você tenha, que você vá no banheiro bem. O pai está preocupado com o teu bem-estar. Porque se você não parar na tua vida corrida, não explicar realmente o valor daquela conversa e o porquê que eu estou querendo que ele faça a coisa certa numa idade, você vai, querendo ou não, sempre, se você tiver um adolescente, não está tirando esperança, a gente está falando de uma idade aqui, sempre tem esperança para qualquer idade, tá, que você está acompanhando. Mas eu estou falando, hoje em dia é confidência. Estreitar o laço em determinada idade fica mais difícil. Isso, então um exemplo. Se você já tem valores determinados, eu acho que a Carol falou muito legal, que quando você vai criar um CNPJ, né, um Código Nacional de Pessoa Jurídica, aí depois você cria o CNPJ, vai para dentro da empresa, a primeira coisa que você vai fazer para os funcionários é isso, é missão, valores e tal. E a nossa família, ela tem que ter essas bases. Eu achei muito bacana essa questão de escrever, né? É uma mini empresa que nós temos, né? Isso. E assim, como você disse, não é porque está adolescente que está tudo perdido, né? Sim. Nós temos a forma ali de conseguir realinhar essa rota. Mas os 10 primeiros anos, com 7 anos é formado ali o caráter, né? Mas os 10 primeiros anos, tudo aquilo que você diz e aquilo que você faz é a maior referência do seu filho. É a construção da identidade da criança e boa parte daquilo que ele vai ser na fase adulta. Eu sei, ele vai ter escolhas aí, mas boa parte é nesse período. Bora para o intervalo, é rapidinho, você está mandando sua pergunta aí. Na volta, vamos conversar aqui com uma pessoa muito querida, ela é produtora de conteúdo digital. E eu sei, você está ouvindo muito sobre educação aí na internet, corre ali no WhatsApp, discute no meio da família. Ah, tá uma frescuraiada esse negócio, não sei o quê, educação, pode bater numa criança, não pode olhar feio, não pode fazer... Calma! Ó, desarma, relaxa. Vamos falar do real, mas vamos falar também de coisas que estão funcionando na vida de outras pessoas. Bora compartilhar experiências. É rápido intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui nesse papo gostoso, né? Aqui com papais, mamães, aqui conversando, porque a gente está se colocando no pacote, tá? Aqui não é aquele programa que a gente fala, não, realmente vamos analisar as mães e tal. Não, gente. O meu filho já se atirou no chão do mercado, tá? Tenho essa realidade em casa, tive que aprender a lidar, porque antes você fala o seguinte, na adolescência você fala assim, ó. Quando for eu, pai, quero ver. Filho meu, não faz isso aí, não. Quando começou com filho meu... chega a me dar coceira ver uma mãe dessa. Aí nasce aquela cara de joelho, que você fala assim, não,
gurizinho. Lamber no chão. Ó, deixa ele comer terra. E aí vem a mala que você trouxe de casa, dos seus ensinamentos, a expectativa que você criou da paternidade, maternidade, e vem a realidade entre o amor e criar. Aí você se coloca até um pouquinho no lugar de Deus, né? Livre-arbítrio, ensinando e tal. Agora a gente está recebendo uma mãe também que lida com muitas mães nas redes sociais, que é a Fernanda Salles, produtora de conteúdo. Ela conversa hoje com mais de 82 mil mães sobre a maternidade. Vamos incluir ela nesse pacote? Bora lá. Bora lá, Fernanda. Ela já tá conectada aí, Chama ela tá aí então, chegando. Carol. Vai lá. Chama a Fernandinha para conversar com a gente. Fernanda, muito boa tarde, querida. Boa tarde, obrigada pelo convite. Fernanda, você viu aqui que a gente fez até uma iniciação aqui, mostrando justamente a realidade, né, de que a gente, quando chega na maternidade, na paternidade, se depara não com aquela propaganda das fraldas, né, aquela propaganda de margarina da TV, mas aí chega a responsabilidade, a gente tem um ser em mãos ali, e como a nossa especialista colocou, até os 10 anos tem essa questão do caráter, da formação de vida ali, claro que nada está perdido. E você agora abre o coração para as mamães, mais de 82 mil mamães estão com você. Conta um pouquinho dessa realidade e hoje falando justamente desse equilíbrio que a gente tem que criar, inclusive de não se cobrar também diante dos erros. Bom, eu me identifiquei muito porque eu era também a mãe que filho meu não vai fazer birra, isso é falta de educação e aquelas frases que vinham na nossa cabeça, né? E que nem você falou, na hora que acontece com a gente, que aquela criança tá ali na nossa mão, a gente fala assim, e agora? É só o meu filho que faz birra, então eu não sei fazer o que eu tô fazendo? E aí nisso, né, quando eu me vi nesse lugar de não saber o que eu estava fazendo, ou de estar fazendo alguma coisa que não era o que eu queria e que eu esperava fazer, né? Eu comecei a estudar. E aí eu fui me aprofundando, e aquilo foi transbordando. E eu falei, não, preciso passar isso para frente, é muito bom, as outras pessoas, as outras mães precisam saber disso. Aí eu comecei a compartilhar no Instagram, e aí as mães começaram a me perguntar como eu fazia, como que eu lidava em certas situações, e foram me pedindo ajuda, né? E aí hoje eu trabalho com isso, eu atendo mães, dou cursos, né? Mas não é uma receita de bolo, que nem vocês falaram, é apenas a gente entender e mudar o nosso olhar sobre a criança, né? Porque as crianças, elas estão sendo crianças, elas estão agindo de acordo com o desenvolvimento delas, e a nossa função enquanto pais é de guiar, né, essas crianças e lapidar aquele diamante que tem ali na nossa frente da melhor maneira possível e equipar eles para o mundo e para um mundo melhor, né? Fernanda, você falou uma palavra muito interessante, que é equipar, né? E exatamente isso. Eles precisam de ferramentas para lidar com os desafios que hoje a gente fica paralisado diante desses desafios, muitas vezes, né? Porque nós temos a educação que recebemos dos pais da forma como eles conseguiram entregar para a gente, mas a gente pode equipar os nossos filhos para essa nova realidade. Conta aí para a gente, o que você acha essencial? Eu já sei que você é da linha da educação gentil, educação positiva, mas o que você acha que é essencial para a educação dos seus filhos hoje? Bom, eu acho que um ponto muito importante é a inteligência emocional, né? Porque é uma coisa que a gente, né, a nossa geração não teve, porque não era conhecido, nossos pais fizeram o melhor que eles puderam, eles também não tiveram isso. E aí hoje a gente vê as consequências disso enquanto adultos, né, de não ter tido isso na nossa infância. Justamente na hora que a gente se vê diante desses desafios, que aí a gente acaba perdendo a linha, a gente acaba agindo do jeito que a gente não queria, e a gente percebe que isso é falta da inteligência emocional, e é na primeira infância, né, até os 6, 7 anos, que a gente precisa focar. É nesse momento que a gente precisa ensinar isso, porque para a gente ensinar, né, os valores que vocês estavam aí comentando, as habilidades de vida que todos nós queremos, né, respeito, solidariedade, empatia para os nossos filhos, a gente tem que ter a inteligência emocional como base, assim, como começo de tudo, né? E hoje até as escolas já estão começando a introduzir nessa questão emocional e eu acho que ela é importantíssima, assim, nesse processo de educação dos nossos filhos. Fernanda, tudo bem, Fernanda? Fernanda, tudo bem com você? Tudo ótimo. Queria que você desse assim, qual foi o caminho que você seguiu para achar esse ponto assim de você desenvolver a inteligência emocional? Qual foi o seu caminho para achar o equilíbrio? Porque eu imagino que você tenha encontrado desafios de manter o equilíbrio, né? Ou de ter cometido um equívoco e ter dito, né? Não sei a idade dos seus filhos, mas ter dito, ó, eu errei, né?
3 anos? Sim. 3 anos, aí, Vai fazer 4. 4 anos, exatamente. Então, qual foi o segredo para você achar a busca, né, dessa inteligência emocional? Eu acho que eu comecei esse processo quando eu percebi que eu estava reagindo aos desafios que ele me apresentava, né? As birras, aos comportamentos dele, quando eu comecei a reagir de uma maneira que eu não queria reagir, que era reflexo da minha educação. Eu estava repetindo padrões que eu não queria repetir, só que chegava na hora do caos ali, na hora que o vulcão entra em erupção, a gente não sabe o que fazer e aí a gente acaba reagindo no nosso automático, que foi a forma que a gente foi educado. E não era culpa dos nossos pais, né? Eles fizeram o que eles tinham em mãos, o que eles tinham de conhecimento, e tudo nessa vida evolui, né? A ciência, a medicina, a tecnologia. Então, hoje a gente já tem estudos que mostram que aquela educação mais tradicional, mais autoritária, ela leva, né, consequências a longo prazo, e que hoje isso já é comprovado que não são tão benéficas. Então, naquele momento eu percebi, mas o que eu gosto de deixar claro, até no meu Instagram, é que eu erro. Eu erro todos os dias. E todo mundo erra, né? Não é porque eu estudo, não é porque eu vou atrás, que eu busco informação, que eu não erro, né? Todo ser humano erra. E os nossos filhos precisam saber disso, porque aí eles se espelham, né? Que, ok, ela errou, mas o que ela fez de diferente para que na próxima não se repita, né? A gente gosta de falar que os erros são ótimas oportunidades de aprendizado, e são para os nossos filhos também. Pensa só, se eles não dessem birra, se eles não fizessem aquele drama quando cai um pacotinho de biscoito, quando que a gente ia ter a oportunidade de ensinar os valores, né? De paciência, de respeito, de empatia pelo outro. Se eles não fizessem nada disso, fossem aquelas crianças caladas, boazinhas, que nada acontece, a gente não ia ter oportunidade, na prática, de mostrar para eles esses valores que todos nós almejamos para os nossos filhos, né? E isso é um desafio para a gente também, porque a gente cresce com isso, né? Essa interação faz a gente crescer, né, Fernando? Fala um pouquinho do seu conteúdo, do conteúdo que você tem lá no seu Instagram, para o pessoal que quiser acessar. Eu acho que vai contribuir muito para o nosso telespectador. Está passando aí, ó, o seu Instagram, aqui, assim, para cá, aqui. Bom, eu trabalho com a disciplina positiva, né, com a educação respeitosa, que são ferramentas que equipam, né, os pais nesse processo de guiar as crianças de uma maneira mais respeitosa. Mas, como eu gosto de falar lá, não é ferramenta para consertar a criança ou fazer a criança fazer o que você quer, né? Crianças são crianças. Então, eu falo bastante de desenvolvimento infantil, porque às vezes a gente tem expectativas altas e aquilo ainda não está pronto na criança, né? A parte neurológica dela ali ainda não está pronta para aquilo que a gente está esperando. Mas então, como que a gente vai guiar? Como que a gente vai colocar esses limites de uma maneira gentil e respeitosa, né? Porque eu vejo uma crença muito enraizada de que o oposto do autoritarismo é permissividade. E só existe essa opção. Ou é 8 ou 80. Mas tem um caminho do meio aí que a gente coloca os limites. Legal. Mas como que a gente coloca esses limites, né? Porque ser permissivo e deixar a criança fazer tudo também é desrespeitoso com a criança, né? E nós, enquanto pais, enquanto guias, nós somos autoridade, que é diferente de autoritário, né? A gente é o exemplo, né? Eu vi vocês falando aí sobre o exemplo. Eu acho que o exemplo é o maior professor. Então, não tem como a gente ensinar para os nossos filhos sobre respeito, empatia, gentileza, a não gritar, a não bater, se a gente faz tudo isso com eles ou com os outros, né? Então, no meu Instagram eu passo tudo isso, passo também as coisas que dão errado comigo, porque eu gosto de mostrar que aqui também tem perrengue, aqui também tem birra, aqui também tem caos, birra é saudável, é fisiológico, mas como que eu consigo ajudar ele, né, a trabalhar essas emoções dentro dele, que ele não sabe lidar e digerir, para que numa próxima vez ele também tenha mais ferramentas para lidar com isso. Muito bom. Quero agradecer muito. Como é que é o nome dele? É o menino? É o Léo. O Léo. Um abraço para o Léo, um beijo no Léo. Deus continue abençoando muito a você e seu trabalho, tá bom? Obrigada. Valeu, muito bom. Excelente, Olha, né? Eu gostei muito demais. quando ela fez esse contraponto, né?
ou é permissivo ou é autoritário. Tem o equilíbrio, podemos ter esse equilíbrio o tempo todo, precisamos desenvolver esse equilíbrio. Inclusive, sabe o que é equilíbrio aqui nesse programa? É você que equilibra, viu? Só tiver a gente aqui, especialista aqui, a única que está ali, ó, segurando o bonde, você não compartilhar suas experiências com a gente, perde o equilíbrio aqui do programa. Na tela, você aqui com a gente interagindo e falando um pouco das suas experiências, o que é que você faz, quais são as suas estratégias, o que você traz para os seus filhos para que eles consigam lidar com a realidade. Na tela, as nossas interações para esta tarde aqui. Bora lá. Tá chegando, vem de bonde. A Lu abrindo o coração aqui para a gente, Cris. Olha só, Lu, o que você fala pra gente? Já está com a foto do filhão aqui. Tem uma filha adolescente e quero saber como ajudar ela a entender que está numa fase difícil, mas que vai passar, como ajudá-la. Eu acho que são os primeiros passos de resiliência, né? Intensidade. E às vezes vai muito também, quando você pega adolescente, ela está pegando uma transição de luto pela outra fase anterior e a fase da adolescência está se achando sem os pais, né? Então é bem delicado e hoje nessa pressão midiática que nós temos, mas a mamãe está ali. O legal é que ela está de olho nessa fase e ela quer pedagogicamente dizer, filha, isso acontece e tal. Qual é a forma de ter essa conexão e de que ao mesmo tempo auxiliar ela nessa resiliência? Bom, eu acredito que assim, primeiro que adolescente, ele tem ali uma série de questões que ele precisa trabalhar, ele precisa gerir essas emoções. Físicas também, né? Hormonais. Emocionais, né? Hormonais, enfim. Não adianta a gente falar assim, porque quando eu tinha a sua idade... Vai passar... Era outra época. Era outra assim, ó. Não Aí dá. quando você A nossa era outra época, Cris. Aí a criança, aí o adolescente já vira o olho assim... Essa virada de olho. Tá Isabela, Isabela, você está me assistindo você virar esse olho mais O uma vez? olhar, né? O olhar já é... Não, vira o olho. Aí já faz assim, né? Querendo dizer assim, lá veio a minha mãe e o meu pai com essas histórias, né? Merecendo meu Então, amor. assim, eles não conseguem se conectar com isso. Não adianta. Então, primeiro é sentar para ouvir. O que está acontecendo com você? Mas é o sentar para ouvir, não para querer ser o terapeuta, o psicólogo do filho. Não é isso. Mas é ouvir para depois você saber quais caminhos que você vai conseguir trabalhar ali com ele. Então, por exemplo, a adolescente, ela não citou ali, né? Ela só disse que é uma fase difícil. Mas, por exemplo, é menina, né? Menina. Então, tem a questão da autoestima, que a gente ainda vai falar, mas assim... Corpo, né? O corpo, né? Eles não se aceitam. Ou é o rosto cheio de espinha, ou é o sobrepeso, ou meu cabelo é feio, quer mudar tudo, quer ficar mais parecido com o que a mídia propaga, né? Então, tem essa questão. Tem a questão dos sentimentos ali, que é quando começa a se apaixonar, não sabe ali o que está acontecendo direito, aí às vezes vem aquela paixonite não correspondida, e aí, o que eu faço? Puxa, ninguém me quer, ninguém me ama. Tem essa questão também. Tem a questão dos pais, às vezes se os pais, se tem um filho menor, a criança acha, né? O filho mais velho fala, pronto, ninguém mais cuida de mim, ninguém mais se importa comigo. Então, são tantas situações. Então, a primeira coisa que eu digo para você é, pare para ouvir e diga, filho, o que está acontecendo com você? Porque não adianta você brigar com o adolescente sem conseguir entender. E aí, lógico, você pode conversar, mas fazer terapia, gente, fazer terapia é tudo, né? Olha, é que ainda A tem mãe e o filho. muita gente ainda Com que preconceito. acha que fazer terapia é para louco, é isso, é aquilo. Não é nada disso. Fazer terapia é vida, né? Sheila, Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós não criamos, às vezes, nós não supervalorizamos. É uma fase desafiadora, a gente tem consciência. Mas às vezes a gente não supervaloriza isso. Por exemplo, eu tenho que fazê-lo entender que essa é uma fase difícil e ela vai passar. Talvez a gente não precisaria trabalhar um pouquinho, por isso que a terapia faz bem, né? Como você falou, né? Nossa visão. A nossa visão a respeito disso. Isso mesmo, pastor. Sabe por quê? Porque nós temos medo que as nossas crianças, os nossos adolescentes se frustrem. Só que quem não se frustra não cria resiliência, que a gente vai ver depois, né? Então, assim, eu não quero que ele passe por isso. Puxa, olha, filha, você não pode falar assim, você não pode pensar assim, você não pode fazer tal coisa. Por quê? Existem coisas que eles só vão aprender
quando eles conseguirem traçar ali, né? Caminharem com os seus próprios pés E ali. o pai? né? O pai fica, eu não tem o que acredito. fazer. Eu não acredito que ele vai passar porque eu passei aquela paixão não correspondida. Aí se imagina no colégio, chorando no banheiro e tal. Mãe, calma, coração. Cris, quando aparece uma espinha, Não, aparece o uma mundo espinha. vai acabou. acabar. O mundo vai acabar. Não, e outra, aí tinha, naquela época não tinha youtuber, não tinha esse negócio de dermatologista. Era pasta de dente. A ficha do dermatologista era só no postinho do centro, no bairro não tinha. A mãe disse, não tá com febre, não vai consultar. Hã? Agora não Cris, tem isso. mas isso é válido, né? Porque essa dor é válida, né, Sheila? Acho que tem Essa- que validar, ela tem que mas validar. também tem que mostrar com leveza. Minha É, filha, isso aí, leveza. Olha é. aqui, ó, vem aqui comigo, ó. Zabela, 13 anos, saiu de casa recente. E eu fiquei me perguntando muitas vezes Ouça, quais são Isabela. os itens aí que ela precisava colocar na bagagem dela para que ela conseguisse se desenvolver e lidar com os desafios que ela ia encontrar na frente. E a mãe? Vamos falar sobre esses E a assuntos? mãe? Tem uma dinâmica aqui, eu E a vou mãe? chorar, vou abrir o coração. A mãe precisava de muito mais bagagem que o filho. Porque um filho que sai com essa idade, uma mãe ela precisa de muito mais bagagem, entendeu? Mas é o que a gente quer mostrar aqui nessa dinâmica, para não sair eu e você chorando aqui, o que nós vamos mostrar aqui? O que o filho tem que ter, porque a gente quer terceirizar O o Cris problema. vai chorar. É o filho. Eu choro e o Cris Bora- vai chorar também. Bora pro intervalo. É rapidinho, na volta tem dinâmica aqui. Bora chorar junto, resolver esse negócio aqui. Vamos dar bagagem para essas crianças e também vamos entender que nós precisamos desse autocuidado e autoconhecimento. É rápido intervalo, voltamos já. De volta aqui com Entre Família e hoje preparando os nossos filhos para a realidade da vida. Mas olha, quando a gente pensa em prepará-los para a realidade da vida, a gente quer que eles tenham valores. Como, por exemplo, o Thiago. Vou contar a história do Thiago rapidinho para você. O Thiago, ele era líder de torcida de um grande time de futebol. E ele se meteu em problemas, em situações. Imagina a mãe, né? Aquele sofrimento, aquela tristeza. Daqui a pouco ele se encontrou com uma mensagem de esperança. Era a TV Novo Tempo, meu filho. Você acredita nisso? E tudo mudou na vida dele, na família dele. O impacto ao redor dele foi, assim, estrondoso. Imagine histórias como essas através da sua ajuda, da sua transformação. Isso é possível através do projeto Anjos da Esperança, meu querido. E você acha que isso aqui é feito só aqui, para você assistir, sentar e ficar aqui? Nossa, que lindo, que legal. Imagina! Isso aqui é um convite, quero te convidar a fazer parte dessa história. Quer entender mais como funciona esse projeto? Vai passar um VT e daqui a pouquinho a gente conversa mais. Pode rodar. 2006 foi um ano de mudanças e grandes adaptações para a Rede Novo Tempo. O sonho de crescer fisicamente e expandir o seu sinal de rádio e TV fez com que a Novo Tempo saísse da região serrana do Rio de Janeiro e se mudasse para o interior de São Paulo, na cidade de Jacareí. Nessa época, quem olhava de fora as instalações da rede via apenas um galpão que antes era usado para armazenar sacos de arroz. Mas como diz o ditado popular, quem vê cara não vê coração. E no prédio improvisado foi instalada a rádio, a TV, o atendimento da escola bíblica e o início da web da Novo Tempo. Além disso, na época, o que era chamado de estúdio, na verdade, era um espaço muito pequeno onde as transmissões aconteciam. Apesar da nova casa ser muito maior que a antiga, ainda era pequena demais para os grandes sonhos que moravam ali. Afinal de contas, a Rede Novo Tempo tinha tudo para crescer, mas faltava dinheiro para isso. Foi então que o pastor Milton Souza, na época diretor-geral da Rede Novo Tempo, decidiu expandir o projeto Quero Ajudar, que já era uma iniciativa de captação de recursos da Novo Tempo. Anjos da Esperança foi o nome escolhido para essa repaginação e expansão. A ideia era apresentar semanalmente o trabalho da Novo Tempo e suas necessidades financeiras, oferecendo a oportunidade para que pessoas pudessem fazer doações regulares para o crescimento da rede. Naquela época, o atendimento do Anjos da Esperança se resumia a 2 pessoas, mas de pouquinho em pouquinho fomos crescendo. Depois de um tempo, no ano de 2011, ganhamos uma equipe exclusiva para a gravação de testemunhos, e isso foi fundamental, porque as pessoas agora podiam ver o resultado das suas doações na transformação de outras vidas. Então, mais mãos foram se unindo à missão da Novo Tempo e o resultado disso foi um crescimento milagroso. Com o aumento das doações, muitos cursos bíblicos novos foram produzidos, novas emissoras de rádio foram incorporadas, novos programas de TV entraram na programação. E o sinal da TV Novo Tempo chegou em quase todos os canais por assinatura e também nas antenas parabólicas.
Em paralelo ao crescimento da TV e da Rádio Novo Tempo, a web da Novo Tempo também foi se fortalecendo. Tudo isso com um único objetivo: levar Jesus para a maior quantidade de pessoas. Com o passar dos anos, a Novo Tempo já possuía um exército de anjos da esperança que patrocinavam a missão de levar Jesus por meio dos veículos de comunicação. E após muitos pedidos de crianças que também queriam ajudar a Novo Tempo, foi criado o projeto Anjinhos da Esperança, que incentiva os pequenos a, desde cedo, contribuir na transformação de vidas. 15 anos depois do início tímido do projeto Anjos da Esperança, podemos dizer que somos patrocinados por mais de 53 mil pessoas, fora os 13 mil Anjinhos da Esperança. São esses doadores que mantêm funcionando toda a nossa estrutura e coloca no ar a programação da rádio, da TV e da internet. Além disso, com a união dessas doações, hoje podemos produzir cursos bíblicos e enviar gratuitamente para cerca de 30 mil pessoas por mês. Ao olhar para trás, o sentimento comum compartilhado por aqueles que estão aqui desde o início de tudo é que o projeto Anjos da Esperança nasceu no coração de Deus e foi entregue para Novo Tempo seguir anunciando a mensagem de esperança. E se você acompanhou alguma destas fases, ou se a Novo Tempo fez a diferença em sua vida durante todos esses anos, faça a sua doação de gratidão agora, no mês de maio. Com esta doação, a Novo Tempo continuará ensinando a Bíblia para muita gente. E quem sabe, um dia, chegaremos na casa de cada brasileiro, levando esperança. "15 anos desse projeto maravilhoso e eu te pergunto, como é que você não vai fazer parte dessa história? Me fala, de que forma você não vai se engajar num projeto tão grandioso como esse, que já impacta mais de 1 milhão de famílias com estudos bíblicos, com famílias transformadas, com histórias que ainda nem foram gravadas. Ainda você está aí, ó, do outro lado assistindo a gente e pensando, se perguntando, né? Caramba, a Novo Tempo chegou e transformou a minha vida. Como é que eu posso fazer com que isso chegue a outras pessoas? Eu vou falar já para você. O caminho é o seguinte: você vai ligar para 0 operadora 12 21 27 30 30 e vai se tornar um anjo da esperança. Agora, nós estamos num mês diferente, né? O mês de aniversário. E o presente é para quem? É para Novo Tempo, que está fazendo 15 anos desse projeto. Então, você pode fazer parte desse projeto. Carol, sou anjo da esperança já. Sou anjo já, isso acontece todo mês, que bom, parabéns aí. Que é isso? Vamos lá, você pode ligar agora, aumentar ali seu boletim de doação. Ó, esse mês eu dou 20, vou dar 40, eu dou 100, vou dar 200. Eu vou dobrar aqui a minha doação para o Projeto Anjos da Esperança e porque é o aniversário da TV Novo Tempo. Inclusive, a data mesmo, o dia do aniversário, dia 29, viu? Sem ser neste sábado próximo, já fica conectado, vai ter Arautos do Rei, vai ter ali uma mensagem especial para você. Mas a TV Novo Tempo, ela não existe só para você consumir, sentar no seu sofá, ficar tranquilo, não. Isso aqui é para expandir esperança, isso aqui é para transformar lares e outras vidas. Faça parte desta corrente. Bora lá. Você sabe, né? Domingo tem a Maratona do Anjos, às 17 horas, mas agora, neste momento, se você ligar, tem alguém para te atender, para que você possa se tornar um anjo da esperança. Não perde essa oportunidade. 0 operadora 12 21 27 30 30. Anjos da Esperança. Mãos que transformam vidas. Muito obrigada por fazer parte dessa história e obrigado porque você está pegando o telefone agora para fazer parte dessa realidade, transformar mais vidas através da sua força, da sua doação. E é o seguinte, você achou que o Entre Família não ia te dar o quê? Ferramentas, soluções para lidar com os filhos? O que é isso, meu filho? Vamos colocar na bagagem, na mochilinha dessas crianças aqui, algumas informações importantes para que elas consigam lidar com os desafios da vida. O nosso time já está aqui posicionado. Vou encaixar aqui, Cris. Estou vendo que tem umas mochilinhas, umas bagagens aí, viu? Para você, mamãe de casa, respira fundo. Cris, olha, esse primeiro bloco foi uma matemática aqui em casa. Ou eu sou vó, já acabei ligando para minha filha, ela está vendo o programa. Mas o que eu coloco na mochila desse filho aí? Então a gente vai colocar agora 5 ensinamentos para você colocar na mochila desse filho, dessa filha, para ele enfrentar o mundo, porque essa é a sua missão, né? Você não cria o filho só para ficar na asinha da mãe, eu sei que é muito gostoso, tá todo mundo em casa e tal, mas você cria a filha para o mundo.
Ah, eu tenho medo da minha filha casar. Olha, se der tudo certo, ela vai casar, né? Ah, eu tenho medo dela envelhecer. Essa é a trajetória da vida. E a gente tem que preparar os filhos, né? Ah, mas esse mundo, a gente tem que fazer um mundo diferente para os filhos. Não, a gente tem que fazer filhos diferentes para enfrentar esse mundo. Agora, nossa especialista está aqui. Pastorzão está aqui também, né? Eu tô vendo aqui, Sheila, a gente vai virar agora, né? Antes de colocar na mochila do filho, tem que estar na nossa mochila? Boa. Com certeza. Né? Não conseguimos trabalhar com o nosso filho sem nós termos essa base, né? Como nós já falamos aqui. Então, agora nós vamos entender o que é importante, né? Colocar nessa mochilinha, essa mochilinha emocional para essa criança e depois adolescente e o adulto se tornar alguém, vamos dizer assim, preparado para o mundo. Eita, Né? bora lá. Vamos dar o primeiro passo, então, Tá na você de nossa casa. mochila, Cris. Pastor, Tá na vira, nossa. vira o primeiro passo, Tá então. na nossa. Vamos lá. Tem que estar na nossa. Tem que estar na Tem que nossa. estar na Eu já nossa. estou colocando tem, na minha Tá aqui. na nossa. Vamos lá. Aqui, ó. Tem que estar Primeira. na mochila do papai, da mamãe, da Verdade, vovó. verdade. E a gente tem que colocar respeito nessa mochila aqui, Isso né, aí. Sheila? Como? Bom, antes eu queria dizer uma coisinha, que tudo que nós vamos trabalhar aqui, não existe uma fórmula mágica, como nós já falamos, né? Hoje a mídia coloca muito assim, 3 passos para você ser feliz, né? Não tem umas coisas assim, porque nós vivemos numa sociedade imediatista, né? E tudo que nós vamos falar aqui, queria deixar bem claro para você que depende de construção. E ninguém constrói uma coisa de um dia para o outro. E o primeiro que a gente vai falar é do respeito. Puxa, respeito. Como é difícil a gente colocar isso para a criança. Só que na prática, a criança, ela vai ver como é que as pessoas da casa se respeitam, né? Então, como é que está sendo o respeito aí dentro da sua casa? Como é que vocês trabalham ali essa questão entre vocês mesmos? Só que a criança também observa como nós trabalhamos o respeito com as outras pessoas. Então, quando você vai fazer a contratação de um serviço, como é que você, né, faz, sabe aquele telemarketing lá que liga? Toda hora. Toda hora na nossa, né, ali. Posso te contar uma coisinha, Sheila? Conta. Vou falar baixo aqui, porque tem uma Fala mãe, a baixo mãe que- pode estar é. ouvindo. Ah, Quando a mãe está dirigindo para ir levar o filho na escola, isso. aí alguém corta a mãe, o pai na frente, É buzina. no trânsito, é com as pessoas que estão prestando serviços para nós, são com os idosos, né? É com a questão dos animais. Como é que você trata os animaizinhos? A criança vai começar a Vai olhar fazendo aquilo. essa matemática, Ela né? E vai mais do fazendo que- essas associações ali. Pode Perdão, não, Carol, como é que é o nome da filha mesmo? Isabela? Isabela. Esther. Isabela e... Esther. Isso é Isabela. Ontem mais eu velha, vi é. Carol, eu e Ana. Eu e Ana Verdade. vimos Carol ser cortada. Alguém Tava assim... ali, a pessoa tá Então desesperada. vocês estavam em outro carro, Exatamente. visualizando o carro que a Carol estava dirigindo. Não, nós tava ali, nós é. estávamos juntos, Juntos pegamos lá, a carona é. com a Ah, Carol. no mesmo carro. No mesmo carro. E aí foi cortado. Então, parabéns, Carol. É, isso vai com Deus, É, querido. porque o pastor estava Parabéns. dentro do Vai carro, né? Não quis dizer nada. Tô brincando, tô brincando. Imagina, eu escolho as é que minhas veio o guerras. exemplo do Cris, foi excepcional, Eu verdade. escolho as minhas guerras. E eu acho que é Brincadeira. importante a gente falar do que, Eu escolho minhas mais guerras, mais do que você colocar o filho em contato com os outros para que ele consiga absorver o respeito, a verdade é que a família é a primeira sociedade que ele vai servir. Pronto. É isso. O primeiro modelo de comunidade é a família. Então, é dentro de casa, sim, que a base se consolida. A gente está vivendo um momento pandêmico que pode se perguntar, meu Deus, mas e aí a interação social? Interação social, ok, mas o respeito, ele se dá mesmo nas interações familiares. Sheila, Oi. isso talvez seja muito mais pressionado quando eu respeito alguém que tem ideias diferentes das minhas, tem pensamentos diferentes dos meus. Eu sou assim, exercitado de uma forma maior diante dos meus filhos, quando eles veem como eu trato alguém, por exemplo, no meu caso de fé. Alguém que tem uma fé diferente da minha. Como eu trato, como eu lido com essa pessoa? Aí eu demonstro essa... Com certeza, né? Nós demonstramos o respeito em todas as atitudes quando nós temos que lidar com o outro. Seja com a diferença de idade, de gênero, de religião, não importa. O respeito, ele entra em tudo isso, né? E o respeito, a Carol falou, me lembrei, o respeito entra também quando eu vou dar bronca no meu filho.
como é que eu estou trabalhando essa questão? Eu falo tanto de respeito, mas eu grito, eu xingo de chato, eu falo que você é um insuportável, ninguém aguenta mais você. Aí quando depois a criança está irritada, ela acha, você é uma chata. Aí a mãe explode. Me respeita. Como é que você... É a linha comunicativa dela. Me São os respeita. adjetivos que ela viu numa conversa, a forma Ela de entendeu É. que se a mãe está falando isso para ela, ela pode devolver, né? E nós fomos perdendo algumas coisas com o tempo. Poxa, nós aqui provavelmente viemos da mesma educação no sentido assim, nossos pais falavam conosco pelo olhar, né? Não era assim? A gente pedia licença para começar. Hoje não, as crianças, está conversando, a criança já vai se intrometendo na conversa. Então assim, é o limite também. Respeito tem a ver com limites. E isso é todo dia, né? Todo dia você tem que falar. Não Sheila, admitir Isso que você pequenas falou, coisas. achei muito importante, porque algumas gerações a gente vai mudando, inclusive virar aqui para a gente poder falar, a honestidade. A gente fala, claro, é uma forma chula até de comparação e analogia, mas algumas coisas não estão na moda, né? Infelizmente é só uma crítica construtiva, que esse jargão está falando, porque honestidade nas gerações passadas era um carro-chefe, por mais que às vezes não tinha, podia ser algo vazio, mas pairava-se na sociedade como um passaporte, né? Hoje em dia, é normal. É normal pegar uma carteira do outro e não devolver e tal. Então, dentro de casa, que você falou que é a nossa primeira empresa, e depois o choque de como entrar numa sociedade, às vezes, que talvez está na contramão desse contexto, no cenário político, todo o cenário, a gente culpa mesmo, às vezes, o cenário político, mas você vai ver alguém na fila, alguém no trânsito, né? É uma questão global. E aí, a honestidade, por exemplo, vindo na contramão do respeito que a gente já colocou, como trabalhar isso, sabendo que o fluxo não é favorável? Sabe o que é interessante? Primeiro, que a honestidade ela é um traço de caráter, né? E a honestidade, nós nascemos honestos. Dá para uma criança de 7 anos, no aniversário, um vasinho de flor. Ou roupa, né? A criança não pode ganhar roupa dentro do aniversário. O que ela vai fazer a cara dela? Sinceridade, né? Ela é sincera. O rosto. Honestidade, sinceridade, está ali junto, né? Só que a criança ela vai perdendo isso. E quando que ela vai perdendo? É ouvindo e vendo pequenas coisas. São detalhes. Hoje nem tem muito disso, mas todos nós passamos isso aqui na nossa infância, né? O pessoal ia vender coisas na rua ali, de porta em porta. Quantas mães já fala que eu não tô? O que a criança está absorvendo com aquela frase, né? Ligou ali também, fala, o banco ligou. Fala que eu não estou. Criança, de novo, ela tá reforçando. E sabe como que a criança olha? Ela olha como se aquilo não tivesse problema. Ela vai crescendo, entendendo como não faz mal mentir. E aí a honestidade vai perdendo o seu valor. Só que aí ela vai para a escola e ela precisa aprender. Nós precisamos ensinar a criança, primeiro, você só traz para casa aquilo que é seu. Então, é o lápis que às vezes volta. Sexta-feira é dia de brinquedo na escola, né? Vocês sabem. Quantas vezes, às vezes, na hora de guardar o brinquedinho, às vezes a criança, realmente, um vai guardando para o outro tal, e volta o brinquedinho. Uma pecinha, sabe? Um leguinho ali. Uma pecinha, volta para casa. Filho de quem é? É seu? Não é seu. Então, você tem que devolver. Detalhezinhos, mas que faz toda a diferença. É o colar no dia a na dia. prova, é o dizer que você não pode mentir. Mas sabe quando que a gente consegue trabalhar, por exemplo, essa questão bem firme da honestidade? Quando eu reforço para o meu filho que quando eu sou desonesto, eu tenho uma consequência ruim. E quando eu sou honesto, eu tenho algo bom. Quando você fala a verdade, se você contar a verdade para a mamãe não vai fazer isso com você. Ou seja, é a matemática da vida, né, pastor? E o pastor já está... Ih, pastor. Mochilinha. Tirou das O que costas tem aqui. aí, pastor? Tá aqui na bagagem. Vai. O que é? Vamos lá. Eita, isso aí. Porque as crianças têm um processo de desistência diante das dificuldades, né? Eu tô colocando aqui esse quebra-cabeça. Quero mais não. Não vou fazer mais quebra-cabeça, não consigo nunca. Mãe, vou brincar de outra coisa. A gente já ensina esforço numa brincadeira como essa, por exemplo? Não? Pois é.
Esforço está ligado com responsabilidade. Que responsabilidade você tem colocado para o seu filho? Ai, Sheila, mas ele é muito pequeno, tem 1 ano e meio. 1 ano e meio consegue entender que ele pode, por exemplo, ajudar a mamãe a juntar os brinquedinhos. Caixinha do brinquedo. Pronto. Maria Júlia, minha sobrinha, tem 1 ano e meio. Quando pega lá aquela sacolinha de brinquedos dela, ela já começa. Ela entendeu. Mas da onde vem isso? Primeiro, ela vê a mãe fazendo e vê a mãe ensinando. Vamos, filha, vamos guardar os brinquedinhos. Então, hoje a internet tem muita coisa boa ali, né? E a gente precisa fazer uso disso daí. A internet hoje nos traz tabelinhas prontas por idade do que a criança pode fazer dentro de casa. Então, a criança pode guardar os brinquedos, recolher o lixo ou levar só o lixo lá na lixeira, repor o papel higiênico que acabou nos banheiros, lavar a louça ou secar a louça ou tirar os pratos ou o que é uma criança menor, retire só os talheres, enfim, são pequenas coisas que fazem com que a criança entenda que ela precisa ter responsabilidades. Agora, posso dar uma dica assim que eu fico triste quando eu vejo isso, como educador, eu fico triste. Por favor, não pague o seu filho quando ele tem que fazer algo que já é da responsabilidade dele. Vai deturbar o sentido de fazer. Acabou. Interessante. Não pague. Então, assim, filho, se você arrumar o seu quarto, eu deixo você brincar de tal coisa. Filho, se você fizer isso, a mamãe vai te dar um dinheirinho. Se você tirar 10 na prova, se você vier com uma média boa, eu te dou tal coisa que você quer. É o sistema da recompensa e do mérito, né? E sabe o que isso traz lá no futuro? Posso falar o que traz isso lá no futuro? E aí eu vejo isso lá no consultório depois. Agora eu vou te fazer o seguinte. Fala. Você que está em casa, vai pegar essa dica, vai empacotar, que ela vai vir já já. Segura aí. Agora eu vou fazer um desafio. Lembra dessa dica? Carol, 2 plaquinhas para a gente trabalhar agora. Abrir juntos aqui? Juntos, vamos ver se a nossa especialista agora. 2 plaquinhas. Agora vai embananar aqui, vamos lá juntos, Para a gente antes do intervalo, vamos lá. Papá. E outra, só o seguinte. Flexibilidade e autoestima. Ó, a gente vai trabalhar 2 plaquinhas aqui. Ok. E a fase bônus vai vir depois do intervalo. E vou fazer um desafio aqui de soft skill. Olha só, na pedagogia. Para você trabalhar esses 2 temas nesses 2 minutos como mãe de casa agora. Flexibilidade e autoestima. E aí? E aí? Como nós vamos colocar essas informações na bagagem das crianças? Muita coisa, né? É muita coisa para falar. Mas olha só, flexibilidade. Bom, você ser... Eu acho que é autoestima. Autoestima? Autoestima. Autoestima se constrói e ele vem da infância, certo? Certo. Você não vai conseguir, você é chata, você é burra, você nunca consegue nada, você é desengonçado, A criança, ela não consegue fazer uma distinção do que aquilo que o pai está estressado e daquilo que é verdade, tá? Aí entra aquilo lá que eu falei dos 10 anos. Até os 10 anos, a criança entende que tudo aquilo que os pais, né, a família ali, os cuidadores, eles falam, aquilo é verdade. E ele vai consumindo aquilo ali. Eu sou isso, eu realmente, eu sou chato, eu sou lento, eu não consigo, eu sou burro. Criança limitante. Crenças limitantes. E Muito se bem. o pai não tem, precisa trabalhar essa autoestima, porque você só vai dar trabalhar. aquilo que... Isso, exatamente isso. E eu não sei se tem relação, Sheila, mas eu acredito que uma criança que tem baixa autoestima, ela não consegue ter flexibilidade para agir diante das dificuldades, porque ela não, né, o processo, vamos usar a analogia de um elástico, né? Já que ela não consegue ter espaço com os valores dela, ela não vai conseguir esticar até o ponto de lidar com os problemas e desafios. A criança que ela tem baixa estima, ela não consegue ter flexibilidade porque ela não é resiliente. E o que é ser resiliente? É você conseguir ultrapassar situações difíceis. Mas aí eu pergunto, como é que nós vamos fazer com que as nossas crianças sejam resilientes se elas não passarem por dificuldades? Então, meu filho brigou na escola, está no outro dia na porta da escola. Né? Lógico que existem situações que os pais realmente precisam intervir, mas existem situações que você tem que ensinar o seu filho como ele tem que trabalhar isso.
E a resiliência, ela só é construída quando ela é testada. E às vezes você pode deixar o filho ir de forma monitorada, que ele, às vezes, um exemplo, na escola mesmo, olha, eu vou conversar com o supervisor Isso. de forma separada para ficar com o olho nele, mas eu deixei informações para criar esse soft skill para ele poder ter essa orientações. lidar com isso, para que ele possa. Aí, com análise supervisionada, depois a gente faz uma reunião com outro pai, enfim, envolve, mas aí você deixa essa criança andar. Mesma coisa que tá Autonomia andando. vigiada. E, autonomia vigiada. E o pessoal de casa, eu digo para você o seguinte, mamãe, você está louca para conversar. Cris, eu vou dizer uma coisa para você, fiquei bravo com você. Você não deixou a Sheila falar aquele segredo, estava quase anotando aqui. Você acha que eu esqueci de você? Que nada. As nossas placas aqui deram que falar, o bloco até inchou de tempo, porque é bom falar disso. Eu estou aprendendo como pai muito, mas você quer falar, não quer? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Você ia agora ver o pão, né? Você está queimando o pão, dá uma olhadinha lá, volta. Ah, você ia na casa da vizinha? Põe na nossa mochila. Coloca aqui, pastor. Vai saindo na bagagem, Coloca aqui então. na Bora lá. Colocar aqui, ó. Vamos para o intervalo. Nós estamos colocando a mochila aqui e a gente volta já. Segura aí, tá? Muito bem, estamos de volta e o assunto está maravilhoso. Está dando o que falar aqui nos bastidores. Você quer falar? Antes, eu vou rapidinho, então, te oferecer um presente para a gente já mergulhar nas participações. Foca aqui, então. Olha que coisa linda. A revista que leva o nome da sua família. É o Entre Família do seu programa. Aqui tem 15 temas especiais. E eu quero agora valorizar 2 temas aqui. Vou abrir a sua revista, posso? Com licença. Bondade é a sua, vai chegar na sua casa totalmente de graça. Tem um tema aqui, ó, o tema 11. Uma empresa chamada família. Justamente o que nós falamos aqui. E o tema aqui, o último tema, tá? Não, penúltimo. Não, último tema mesmo. O tema 15, uma família com propósito. Tua família tem propósito? Você está deixando um legado. Qual é o legado? Da briga pela comida? Ah, não, risca aqui. Não, isso faz parte do dia a dia. Você tem que deixar um legado para sua família. Aqui tem informação, ó, para diálogo. Aqui tem, olha, casal que está com problemas. Está com problemas de diálogo? É isso aqui. Criação dos filhos também. Cris, a questão toda para deixar esse legado são as emoções. Tá, que é um veneno. Emoções venenosas. Aqui o seguinte, pai decide uma coisa, a avó diz outra. Por que a cabeça do homem é diferente? Homens de barro, mulheres de osso. Tema aqui também. E vou dizer que é de graça. Você vai ligar agora. 0 operadora 12 2127 3121. Liga e pede, cadastra que é de graça. Cris, eu quero então um WhatsApp. Pode ser? DDD 12 9 8244-4449. Está passando aqui, ó. Fala assim, ó. Eu quero a revista Entre Família. Você não vai pagar a revista, nem um correio, ó. Tudo pago, cheirinho do Anjos da Esperança. 129-8244-4449. Vamos fazer o seguinte, não falei que era um presente rápido para você pedir? Quando você pede a sua revista, a gente vai sentar aqui, Carol, pastor, Sheila, que o povo de casa agora quer sentar aqui, quer conversar, quer saber o segredo da Sheila, que ela deixou no último bloco. Que é um presente, inclusive. Que é um presente também. É. Dica bônus aqui no Entre Família. Tá achando que aqui não é dica bônus? Agora é o momento Gold, tá? O momento Gold do Entre Família. Aí aparece aqui umas luzinhas douradas, tal, brilhando. E a Sheila vai falar aqui pra gente. O que você estava falando? Você estava concluindo. Nós estávamos ali no último bloco, passando essa dinâmica de valores importantíssimos que nós precisamos colocar na bagagem dos nossos filhos. E a gente falou sobre o valor esforço, né? Importante essa questão do esforço. Aí você lembrou, ó, nada de pagar, hein? Não paga seu filho pelas coisas que ele precisa fazer de graça. Porque no futuro você acha que ele vai ter? Ah, joguei meu lixo pra fora e aí, esposa, dá um dinheirinho que vai. Você acha que ela vai fazer o que com seu menino? Para. Não faça ele passar esse nervoso. Agora, outro ponto, que é uma dica bônus que você vai dar agora, é também relacionado ao esforço. Fala aí. Isso mesmo. Esforço tem a ver com responsabilidade. E o plus aí, né? A gente vai terminar aí com plus, é dizer o seguinte. Por que nós não podemos trabalhar com a questão de compensação com as crianças? Se ele entendeu que é responsabilidade, então ele não tem que ser pago por aquilo. Mas por que não, Sheila? Porque o seu filho um dia vai crescer e ele vai para o mercado de trabalho e ele vai achar que tudo que ele fizer, ele precisa ser o quê? Pago. Recompensado. Aí ele pega um chefe, como tantos que existem aí, que não é mais do que sua obrigação, porque eu já pago o seu salário. E aí ele vai, faz um projeto, faz isso, faz aquilo. Nossa, o chefe não disse nada para mim. Ele não deu um parabéns, ele não me deu uma bonificação a mais, ele não disse nada. Uma dependência. E não é só isso, né? Porque
gera insatisfação profissional, Frustração. baixa autoestima em todos os aspectos da vida, porque ele entende que ele não faz nada correto, já que nunca foi beneficiado. Exatamente isso. Então, quando nós falamos aí sobre esses valores, mas lembre-se, você não precisa estar só preocupado agora com o agora do seu filho. É o depois, é o construir, é uma construção. Então, quem você quer levar? Quem que você quer construir para o futuro? Né? Sheila, mas meus filhos já estão ali 17 anos, 16, e agora? Sabe aquela torneirinha pingando ali, ó, falando, mas dando exemplos. Seja o exemplo para o seu filho. Mostre não só com palavras, mas com atitudes. E sempre com amor, né? Sheila, eu gosto quando a gente pensa que o verdadeiro sentido da vida se dá através do serviço, da ação involuntária. Eu não quero nada em troca, é a vida que serve. Né? Esse é o verdadeiro sentido, você já deve ter. E eu percebo, dentro dessa sua colocação, que num serviço voluntário, principalmente para jovens e adolescentes, você consegue resgatar um pouco isso. Né? Quando a gente leva os grupos de alunos, por exemplo, a serviços voluntários que a gente faz, desperta nele essa satisfação. E isso é muito legal, né? Então, mexe com a gente. Carol, vamos ouvir o pessoal, né? Vamos ouvir o pessoal, né? É isso aí. Bora lá, você tá abrindo o coração, tá falando pra gente. O que quer que você coloque aí na mochila das crianças? Vamos compartilhar aqui experiências na tela, nossa interação para agora. Vamos ver, você tem que aproveitar que a Sheila está aqui. A Luzia falando aí com a gente. Olha, eu tenho 3 filhos, hoje casados e com filhos, né, vovó? Sempre mantive um diálogo firme com eles, com carinho e amor, mas com muita firmeza. Ela fixou firmeza 2 vezes. Esse hábito eles conseguem passar para os netos. E vejo que agimos corretamente, implantando limites. Eu acho que a Luísa, de alguma forma, ela vem destacar algo que é recorrente na nossa sociedade, comunidade, no nosso meio, né? Muito se fala sobre a falta de limites com as crianças. E eu gostei muito quando a nossa última convidada disse, né? Será que a gente não consegue encontrar um meio termo entre o autoritarismo e a libertinagem, né? E não a liberdade, mas a libertinagem ali, vai deixando tudo frouxo, vai correndo do jeito que for. Será que a gente consegue encontrar o que a Luísa conseguiu ali com os filhos? Posso colocar uma pergunta junto? Pode. Só para colocar o que você falou. Você falou o seguinte, você quer chegar aonde com esse teu menino? Onde é que é o projeto? Aqui a gente tem uma avó que viu o projeto de fora, que já olha a sequência, legado e tal. Então, só que ela teve que fazer um investimento, né? Agora a Carol fez uma pergunta especial para que o pessoal que está em casa construindo isso possa encontrar essa linha do limite, né? O limite, ele anda junto com o respeito, que foi a primeira coisa que nós falamos ali, né? Tem uma coisa que eu falo muito para os pacientes lá no consultório, que é assim, olha, na hora de você trabalhar com o seu filho, você pode ser firmemente manso, mansamente firme. Opa, acho que esse é o segredo. Essa é uma frase para anotar. Mais uma. Essa é uma frase para anotar. Firmemente manso. Mansamente firme. Teve uma outra agora do programa passado, desconfie de suas certezas. Ficou forte. Verdade. Essa aí o pastor já vai anotar. Já, agora. E tem muito a ver com a linha do pastor, né? A gente percebe que ele tem essa firmeza, que ele é firme sim, ele tá aqui falando manso, mas eu não sei não, hein? Sei não. É mansamente firme. É mansamente firmemente manso. Mansamente. Como que eu posso fazer isso? Boa. Eu consigo ser firme nas palavras, olhando, nunca se corrige o filho olhando para qualquer lugar, é nos olhos. Se ele é pequeno, se colocar ali na altura dele. Então, é olhando nos olhos. Então, é firmemente, filho, você errou, mas com olhos de amor ao mesmo tempo, né? E como isso é difícil, né? Diz que Jesus tinha esse olhar, né? Ele corrigia com amor. Então, o seu filho tem que entender que você continua amando apesar dele ter errado. Né? Então, quando nós trabalhamos dessa forma, o filho ele nunca vai vir, né? Ah, minha mãe brigou e saí correndo e tal. Mas muitas vezes nós lidamos com as emoções ali. Corrigimos na hora pela emoção. Aí, na hora pela emoção, vem o grito, vem a chinelada, vem
tacar o objeto, vem, né, tanta coisa que a gente vê por aí. Mas, se for preciso, espere um pouco. Deixe passar, fala, vá para o seu quarto que depois nós vamos conversar. Até você conseguir digerir aquela situação e conseguir realinhar a rota do que foi perdido ali. Autocontrole, autocontrole, eu sei, não é fácil. Nós tivemos um programa hoje, que é um programa gostoso, com muita informação, mas eu também entendo, como mãe, que muitas vezes ouvir esses processos todos faz com que a gente se confronte com a nossa própria característica, personalidade, com os nossos erros, e às vezes incomoda esse processo. Mas se você conseguir passar por cima de tudo isso aí, e encontrar solução para a sua vida através do conhecimento, você vai levar um programaço para a sua vida, para a sua carreira, para a educação dos seus filhos, viu? Então, um grande abraço para você. Sabe por que eu estou dando abraço? Porque o programa acabou, gente. Que é isso? Sheilinha, obrigado por ter vindo. A Sheila disse o quê? Acabou no primeiro bloco, não o programa todo, Sheila. Acabou, A gente vai pro intervalo, será? Passou muito rápido, né? Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada mesmo. E a gente não fecha o programa assim, Sheila. Tem um Não. recado especial da Bíblia, né, pastor? Vamos lá. Obrigado, Sheila. Olha, foi uma benção. Como disse Carol, né, a gente fica se confrontando aqui. Eu estava conversando no intervalo com a Sheila, né, da necessidade que a gente tem de se olhar, de ver que bagagem que a gente trouxe para que a gente ofereça o melhor dentro da mochila, sendo firmemente manso e mansamente firme. Isso aí. Essa eu vou postar e vou dar os créditos, tá? Eu quero ler o que está em Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. O contexto desse texto, na realidade, Jesus está motivando os discípulos no Sermão do Monte para orarem. Mas o verso 9, de 7 a 9, tem uma dica muito legal. Pedi e dar-se-vos-á, a gente conhece, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate vai se abrir. E qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Jesus está comparando a sua vontade de doar, de atender o que os seus filhos pedem, a como um pai atende os seus filhos. E quando ele faz essa comparação, para mim é extremamente forte, porque eu não estou pensando agora no que o Senhor tem para me dar. Não. Eu estou pensando o que eu tenho para oferecer para os meus filhos quando eles me pedem uma coisa. Eu não quero ter uma pedra e não quero ter uma cobra. Eu não quero ter o desrespeito. Não quero ter a baixa autoestima. Me ajuda, Cris, a lembrar os outros. Lembra? Flexibilidade. Eu não quero ser inflexível. Respeito, honestidade. Eu não quero ser desonesto. Eu não quero. Eu sou limitado, sou falho, mas eu quero abrir o meu coração hoje à tarde, mais uma vez. Porque o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. E eu, como pai, quero abrir meu coração para ter boas coisas na minha mochila do pensamento, do meu caráter, para oferecer. Quando eu errar, que o Senhor tenha misericórdia de mim e me dê uma nova oportunidade, uma nova chance. E eu pergunto para você, e você? O que tem dentro dessa mochila? Talvez algumas coisas devam ser jogadas fora. Vamos abrir o nosso coração para que, pelo poder do Espírito na nossa vida, a gente ofereça para os nossos filhos, não aquilo que eles querem, mas aquilo que eles precisam. E que isso aconteça pela graça do Senhor. Obrigada, pastor. É isso aí. E que você, ao receber este importante papel de educar, você nunca desista de aprender. E é o seguinte, vamos aprender juntos, porque na segunda-feira o Entre Família vai falar sobre apatia profissional. Sabe aquela pessoa zumbizeira, aquela coisa de sal, né? Aquele negócio, a pessoa não tá sem sal, aqui ó, o trabalho tá aquele negócio, vai, sabe? Trabalhando ali na linha de montagem, sabe? Aquele filme bem conhecido de humor, né? Que também trazia ali uma questão crítica, aquela linha de montagem, eu nem penso mais para fazer, porque esse trabalho já deu para mim.
Vamos sair da apatia profissional? Vamos entender qual o seu papel nesse processo como um todo? Vamos ter aqui uma coach fera, Érica Guarnieri, vem lá do Rio de Janeiro, voando aqui para São Paulo aqui para ajudar você a compreender e sair dessa apatia profissional. Tamo juntos, viu? Mas você sabe, tá acabando aqui o Entre Família só para dar espaço para o Vídeo Saúde que tá chegando. A produção me ajudou a lembrar aqui, olha, segunda-feira é dia do quê? Entretec. Fernando Jobs aqui no Entre Família, Cris. Tá brincadeira não, né? Bom demais, que é isso? Eu vou dizer uma coisa, eu vou dormir muito mais tranquilo. Outra, quando eu durmo, sabe que tem a ver, a gente fala assim, a minha avó falava, dorme bem que a pele agradece. Pois eu digo pra você, se você dormisse melhor, você não tinha metade desses pés de galinha que tá aí. Verdade, por isso que a Carol tem toda essa experiência, olha o jeito que ela tá, a gente tem que orar por ela. Será que, 50 linhas de será que se expressão? ela dormir mais tem como regenerar? É uma das eu perguntas. tenho insônia, né? Então é por isso que a cara tem que rebocar mais. Olha pra Carol, pergunta, foi carro ou foi carreta o acidente? Não, brincadeira. Olha, a gente vai realmente segunda-feira, a gente tem sempre esse negócio de irmão aqui, um puxando o outro, a orelha e tal. Ela tá bem. Muito bem. O que eu faço é inveja, total inveja. Tem que orar. Ela tá eu tenho que orar. muito Essa bem, pele aqui Cris. tá bem trabalhada. Tá muito bem. Tá bem. Tá bem. É grossa de maquiagem assim, mas tá ótimo. Eu posso ver que a negritude, gente, não aparenta não. Fica tranquilo. Tchau, Beijo tchau. pra você, feliz Fique sábado. com Deus, hein? Tchau, tchau. É brincadeira, a gente se ama aqui.